Como é a vida de uma pessoa que tem a doença de Gunther? É sobre isso que iremos abordar hoje aqui no canal. Nas últimas semanas eu venho abordando aqui semanalmente uma doença ou uma síndrome diferente, mas através de uma outra perspectiva, de entender como é a vida daquela pessoa. E faço isso não para te chocar, pelo contrário, faço isso para fazer com que você sinta empatia e saber que essas pessoas que carregam essas doenças e síndromes são pessoas normais, como a gente, de carne e osso, e provavelmente passam por diversos outros problemas. Então, o objetivo aqui não é chocar, mas sim levar você a conhecer para assim você poder compreender. A doença de hoje é uma doença que, nas últimas semanas, muitas pessoas vêm falando sobre ela e a BBC acabou fazendo uma matéria sobre essa doença, não só a BBC, mas outros sites também famosos aqui do Brasil, e como está todo mundo falando sobre ela, eu não poderia deixar de falar sobre ela. E convido você também a comentar aqui embaixo alguma outra doença que você queira que a gente aborde aqui para entender como é a vida daquela pessoa que tem esse problema, tá? E claro, peço também, se você gostar desse vídeo, se achar ele informativo, deixa o teu like, que canais como esse de educação são muito importantes aqui no YouTube. Então, doença de Gunther, como é viver com condição devastadora que ataca tecidos e órgãos? Então vamos entender aqui um pouco. Fidi Miron, vou chamar ela assim, tinha 18 anos no dia que sofreu provocações e perseguições de um grupo de adolescentes no metrô de Barcelona. Olha só o bullying, não é? Ela conta que eles a perseguiram e usaram como diversão do dia. Eles a seguiram por causa de sua aparência, já que Fidi tem o rosto marcado por uma doença conhecida como porfiria eritropoética congênita, ou doença de Gunther, um mal raro e agressivo com a qual ela convive desde criança. 15 anos depois, a jovem recebeu uma mensagem inesperada. Era de um dos que caçoaram ela naquele dia, desculpando-se pela infantilidade. Olha só, gente. Eu fico arrepiado, cara. Eu acho, galera, que não importa o tempo que você tenha para pedir perdão a uma pessoa, você pode pedir perdão, tá? Como descreve agora, que cometeu quando era adolescente. O arrependimento reconheceu Fidi em uma entrevista à imprensa, na qual ela contava sobre a sua luta contra a doença de Gunther, mas ela não gosta de falar sobre experiências desagradáveis. Isto não é importante mais. O que a motiva é sua condição. O que a motiva é que sua condição recebe atenção e esforços para ajudar a encontrar uma cura ou tratamento que mitigue seus efeitos. Mitigar, para quem não sabe o que significa, é diminuir. É uma doença devastadora que causa danos no fígado, anemia e úlceras na pele. O tecido acaba apodrecendo e caindo, por isso também a chamam de porfiria mutilante. Miron está com 46 anos e este é o relato de toda uma vida com esta doença. Eu vou estar colocando aqui na descrição o link dessa matéria para você poder de repente depois ler com mais calma, entender que é muito importante, tá? Uma dor contínua, excruciante, desalentadora. As feridas aparecem aos 6 meses, quando eu era apenas um bebê. Aí aqui tem as fotos dela. Meus pais me levaram ao médico. Naquela época, muito pouco se sabia sobre a doença. Os médicos só disseram o nome da doença. Não havia tratamento e não há um agora. E não se sabia como a doença poderia evoluir. O que se sabia é que era uma doença terrivelmente difícil. Então minha vida não seria normal. Eu teria que evitar me machucar a todo custo, não poderia me expor ao sol. Olha só, gente, tenta imaginar uma jovem com esta doença. Ansiedade, depressão e tudo que deve ter surgido nessa moça, e ela acabou vencendo tudo isso, né? Como a doença me deixou anêmica, precisei de transfusões de sangue a cada 15 dias. Passei minha infância recebendo sangue. Essa doença ataca por surtos dia após dia. Eu acordava de manhã e descobri uma nova ferida. Devido aos ferimentos, perdi minhas mãos, minhas características faciais. Era uma dor contínua, excruciante e desalentadora. Aos 14, meu corpo parou de repente de precisar de transfusões. A doença cedeu. Ainda está lá, mas é como se estivesse me dando uma trégua.
Continua doendo, mas não tanto quanto a minha infância. Eita, cara, não tanto quanto na minha infância. É mais esporádico. Um rosto marcado. Estou diferente por causa das sequelas. É muito visível. Sei que pode gerar rejeição, mas nunca presto muita atenção nisso. O que é que isso ensina para você? Comente aqui embaixo. O que é que isso te ensina? Eu quero te tornar mais humano, eu quero te tornar uma pessoa mais crítica e mais empática. O que é que isso te ensina? Quem me quer me conhecer sabe como eu sou e do que sou capaz. Quem ficou com a filha doentia e delicada não entendeu que esta vida e as dores me fortaleceram. Claro que me senti mal quando aqueles caras de Barcelona me assediaram no metrô. A gente só quer sair por aí sem ser incomodada, sem ninguém ficar te olhando. Mas naquela tarde eu fui à brincadeira deles. Mas olha, foi um pouco infantil. E foi bonito que um deles se desculpou comigo tantos anos depois. Olha só, eu não carrego rancor, né? Sem respostas. O pior não é a dor, é a solidão. Não me refiro à solidão pessoal, mas à falta de respostas, de orientação. Tenho médicos que me acompanham, que me apoiam ou melhor, mas nunca houve um tratamento específico. São os momentos que mais pesam e doem, quando você sente que os caminhos estão fechados e você não sabe para onde ir. Quando peço respostas, é como se criasse problemas. Meu caso é muito complexo e como todos nós andamos tão rápido, às vezes só prestamos atenção nas coisas que achamos que podemos resolver. Não há muitos como eu. Olha aqui ela com a família, os amigos dela. Desde muito jovem, comecei a procurar mais pessoas da minha situação para promover pesquisas e encontrar um tratamento. Conheço um caso que visitei em Cuba, outro no Brasil e outro nos Estados Unidos. Conheço 8 pessoas na Espanha. A maioria está estável, mas no verão passado uma amiga morreu. Sua doença complicou-se. Você nunca sabe como isso vai evoluir. Por isso estou focada em dar visibilidade e buscar uma solução. Em muitas das minhas investigações encontrei o Dr. Oscar e começamos a caminhar juntos para encontrar um medicamento. Esse caminho nos rendeu frutos e há 2 anos foi descoberto um composto que atua sobre a doença. Está aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos e agora estamos aguardando os ensaios clínicos para ver se evolui nos pacientes. É uma porta de ilusão e esperança. Eu sinto que posso voar. Eu poderia continuar aqui lendo a matéria, mas eu acho que você já entendeu. Literalmente. Então, eu me chego a ficar um pouco meio emocionado, porque a gente reclama tanto, não é verdade? A gente reclama tanto, tanto. E exemplos como esse, de alguma forma, nos sensibilizam a parar de reclamar e agradecer mais. Em outro site, deixa eu ver se eu encontrei aqui um outro site que eu tinha colocado para vocês. Eu tentei entender um pouco mais acerca dessa doença, uma vez que ela é rara, eu não tenho tanta propriedade de falar sobre ela, mas eu encontrei aqui esse site que é bem legal. As manifestações clínicas incluem fotossensibilidade cutânea com a ocorrência de lesões friáveis e bolhosas em regiões expostas ao sol. Ademais, absorvem-se o espaçamento da pele, hipertricose e alterações tipo ou hiperpigmentares. A doença de Gunther, também conhecida como porfiria eritropoética congênita, foi descrita em 1874. Olha só, as porfirinas estão relacionadas com defeitos na biossíntese de M, composto fundamental para a síntese de M-proteínas, tais como a hemoglobina, citocromo P450, entre outras. As porfirinas são classificadas como agudas, dependendo das manifestações clínicas observadas, e como hepáticas, eritropoéticas, de acordo com o local onde os intermediários do metabolismo do M se acumulam no fígado, nos precursores eritroides, na medula óssea. São descritos 8 diferentes tipos. A CEP é uma condição de herança autossômica recessiva. O que isso quer dizer? Autossômica é porque esse cromossomo tanto pode existir em homens como em mulheres, tá? E recessiva, você já sabe o que significa, né?
associada à atividade de deficiência da enzima URO sintase, levando ao acúmulo de porfirinas nos eritrócitos, na pele, nos ossos e nos dentes. As manifestações clínicas incluem fotossensibilidade cutânea, como colocou ali descrito em cima. O tratamento envolve transfusões de sangue, no caso dela que tomou até os 14 anos, eficácia na redução da produção de porfirinas. No entanto, tal terapia possui complicações, como sobrecarga de ferro, entre outras. É imprescindível o controle à exposição da luz do sol, além de evitar traumas. O transplante da medula óssea, já que se demonstrou eficácia, tem sido utilizado em diversas partes no mundo. Gente, nossa, de fato é entender para compreender. Termino aqui esse vídeo meu calado, porque eu também estou pensando e refletindo. Mas comenta aqui embaixo a tua opinião e apresenta para mim aí uma outra doença que eu possa abordar aqui em nossa página, tá? O nosso foco aqui é te informatizar e, claro, também tornar você uma pessoa cada vez mais humana, melhor. Um forte abraço, o canal aqui é focado em diversas aulas de biologia, mas também em vídeos como esses aqui que trazem para você um conteúdo mais prático da biologia. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!